Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Grazi Guerra. Vamos então dar continuação à nossa programação aqui do palco Transformação 1. E agora a abordagem vai ser crise de liderança ou crise de valores? A força da conexão com o propósito de promover o verdadeiro engajamento. E quem vai falar deste assunto conosco, eu convido novamente ao palco Marcelo Mandarás, diretor executivo de RH para a América Latina da Parker. Por favor, Marcelo. Obrigado. Está me ouvindo bem? Perfeitamente. Maravilha. E boa sorte aí com essa pergunta que não deve ser muito fácil de responder. Muito obrigado. Obrigada eu. Pessoal, consegue me ouvir? Consegue? Legal. Em primeiro lugar, obrigado pela generosa escolha de estar aqui. E a gente tem algum tempinho aí para falarmos sobre uma trajetória. E eu incluo principalmente essa reflexão sobre que momento é esse que a gente está vivendo. É uma crise de liderança, uma crise de valores. Mas eu queria, antes da gente entrar nesta discussão propriamente dita, falar um pouco de uma coisa que eu acho que é fundamental. E eu queria propor que a gente iniciasse com uma espécie de ritual. Hoje, à frente do RH da Parker, que é uma multinacional americana que tem mais de 105 anos, uma empresa bastante tradicional em vários aspectos, mas eu propus um ritual para iniciarmos as nossas conversas, que era um momento de meditação. E como a gente não vai fazer um momento de meditação aqui, uma reflexão de quando a gente quer estar no momento presente de corpo e alma, talvez uma das coisas que a gente precise fazer é se permitir um momento de esvaziamento e de centramento. Sem entrar em nenhum aspecto da religião, eu acho que o que a meditação propõe é uma coisa parecida com o que as empresas fazem com a ginástica laboral. A ginástica laboral é chamar a consciência para a necessidade de você prestar atenção no corpo, e a meditação é a chamada, presta atenção um pouco como é que está o teu conjunto de pensamentos internos. E aí quando você volta, esvazia ou tenta e centra, é a maneira de você invocar o teu melhor. É você ouvir com mais atenção, é você prestar atenção. Tem muita gente que hoje quer ser líder, mas que está esquecendo do mais básico, que é, você tem prestado atenção no outro? E aí esse outro é um outro com O maiúsculo, né? Muito bem, eu vou propor para a nossa reflexão um início de propósito de vida. O autor que eu gosto muito, Viktor Frankl, que eu mencionei na nossa atividade anterior, para mim foi um impacto muito grande, porque imagina uma pessoa prisioneiro num campo de concentração, perdeu a família inteira e começa a analisar aquela situação limite de vida e morte, e ele tenta dar ao sofrimento um propósito. E o que isso tem a ver com a vida nas organizações? Será que tem? É uma reflexão difícil, porque a gente precisa tomar um outro cuidado. Triângulo do drama. Não sei se alguém já ouviu falar sobre o triângulo do drama. Só um minutinho. Tem muita gente falando assim, as empresas estão doentes e esta empresa está me adoecendo. Cuidado, porque casamento é de dois. Se você optou por estar nessa empresa, você está pactuando com esta relação. Então a gente precisa começar a pensar de uma maneira mais protagonista. Muito bem, Existirmos a que será que se destina fala sobre a força do propósito. E quando a gente fala de crise de liderança e crise de valores, eu vou abordar um pouco do porquê que na reflexão dentro do ambiente organizacional seria valioso pensar sobre propósito. Mas para isso,
eu vou fazer alguns convites. A gente aprende muito com os mestres, né? E eu vou pedir para o primeiro mestre se manifestar, que é o Saramago, quando ele fala assim: se puderes olhar, vê. Se podes ver, repara. É um convite que a gente pode também resgatar de uma outra frase: quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Algumas pessoas vão lembrar dessa frase, mas é um convite para, na formação de uma liderança integral, de uma liderança mais holística, talvez a primeira coisa que a gente precise fazer é resgatar coisas muito simples, como presta atenção no que está acontecendo. Que sinais que esta organização e este ambiente e estas pessoas estão te dando. Como que é a tua relação com o teu liderado? Acho que tem uma outra coisa importante aí para a gente resgatar a dimensão humana que faz parte destas dimensões dentro da organização. O segundo convite que eu vou fazer é de uma frase que parece confusa, né? Mas é assim: porque a cabeça da gente é uma só. E as coisas que há e que estão para ver são de muitas, muito maiores, diferentes. A gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. Essa frase parece meio confusa, mas é de um grande poeta, de um grande autor, que é Guimarães Rosa. E com isso, eu vou falar de uma das competências talvez mais valiosas hoje em dia, que é o aprender a aprender. A gente está num ritmo de uma velocidade absurda de mudanças. Cada dia tem uma frase nova, uma sigla nova, um pedido novo, e do líder muito é exigido. Nós estávamos falando de ESG, de diversidade, equidade e inclusão. São tantas siglas que eu lembro do FOMO. Eu não sei se alguém vai lembrar dessa nova sigla, que é o Fear of Missing Out. As pessoas estão tão exigentes consigo próprias que elas estão começando a se cobrar porque elas não estão acompanhando essa velocidade. E aí a gente entra numa maratona diária e emocional, cujo resultado não pode ser muito positivo. Talvez a gente precise lembrar que fast food é muito bom, porque a gente corre e a gente tem pouco tempo, mas a vida não pode ser só um fast food. A pressão por resultado não pode fazer com que a gente perca a dimensão humana, que é o que está acontecendo. E aí, quando a gente pensa agora em inteligência artificial, e muita gente a favor, muita gente em pânico, muita gente contra, de novo, que novas competências vão aparecer. E para isso a gente vai ter que manter o centro. Muito bem. Só que para isso, além do propósito, e quando eu falei que eu ia convidar alguns autores, né, alguns mestres, eu estou percorrendo uma história que para mim fez sentido, e eu adoro esse diálogo entre a Alice e o gato. Que caminho eu devo tomar? Para onde você quer ir? Não sei. Bom, se você não sabe onde quer ir, todos os caminhos levam a lugar nenhum. E que tem tudo a ver com aquele primeiro, existirmos a que será que se destina, né? E com esse aqui, os ventos não são favoráveis para quem não sabe aonde quer chegar. A pergunta que a gente tem que se fazer é assim: você tem fome de quê? Cuidado para não usar o segredo do sucesso do outro, porque pode ser que para você não faça sentido aquilo. Então, é uma outra coisa que, quando você pensa no que é a batalha diária dentro das organizações, a pressão por resultado, chefes que às vezes são trogloditas emocionais e que têm o poder de destruição. Já viu gente que depois você precisa juntar os caquinhos porque ele passou por um líder que era um troglodita e que a gente pensa assim: o que essa pessoa está fazendo nessa posição? E aí eu vou lembrar de uma pesquisa que eu vi que me assustou muito assim. Vocês sabem qual é a profissão
que mais tem psicopatas? CEO. Gente, isso é assustador. E não é por acaso, porque o psicopata muitas vezes tem competências de manipulação que se confunde naquilo que pode parecer um bom gestor. Se cobrir vira circo e se cercar vira hospício. Então, de novo, sem a gente entrar no vitimismo, a única coisa que a gente pode fazer é se perceber neste cenário e falar assim, gente, esta parte não me diz respeito, guarda a tua loucura para você, porque eu já tenho a minha, e eu vou ter que lidar com a minha, né? Então, presta atenção onde você quer chegar. E aí, por último, mais um mestre que eu gosto muito, e é uma competência também da excelência, né? Eu trabalho numa empresa que tem valores, princípios, e um deles é seja excelente no que faz e procure ajudar outros a fazerem o mesmo. E eu lembrei do meu poeta favorito, o maior poeta do mundo, quando ele fala, para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. E eu acho bonito isso, porque fala de uma outra possibilidade da leitura do propósito, que eu vou resgatar de um outro mestre. Assim. Martin Luther King um dia falou o seguinte, se você for um varredor de ruas, haja como se fosse Beethoven compondo ou Michelangelo pintando. Vá lá e seja o melhor varredor de ruas que o mundo já conheceu. E eu acho bonito isso porque dá dignidade a qualquer posição dentro da organização. Mas isso não pode ser da boca para fora. Eu não posso, como diretor de RH, tratar bem os meus pares, o presidente da empresa, e tratar os outros como se nada fossem. Eu preciso compreender que cada um tem o seu papel, mas isso não pode ser da boca para fora só. Muito bem, quem sou eu? Eu sou um psicólogo que venho do hospital psiquiátrico, que fiz formação em psicanálise, que atuei no meu próprio consultório e que, por reveses da história, fui parar em recursos humanos há muito tempo, passei pelas empresas Thomson Camargo Correia, Nokia, Natura e atualmente na Parker. E desde o hospital psiquiátrico até o consultório e todas as outras foram me possibilitando, colocando ferramentas numa caixinha. E aí hoje eu me sinto como alguém que pode usar melhor essas ferramentas. Porque, apesar de me perceber com uma história que me permitiu chegar até aqui, alguém em construção. E que é desafiado o tempo todo, por exemplo, com o tema que a gente discutiu agora há pouco, de diversidade, equidade e inclusão. O mundo está pedindo outras coisas, né? O mundo vai pedir competências que nós não sabemos e a gente precisa, no mínimo, estar aberto para aprender. Passei longo tempo da minha jornada na Natura, onde eu era responsável por desenvolvimento de liderança, e ali eu aprendi a desenvolver um olhar mais integral. Novo mestre que eu vou citar, Ken Wilber, é um filósofo ainda vivo que propõe um modelo integral, e esse modelo integral fala de níveis de consciência. E por que para a gente que tem desejo de ser líder, e líder inclusivo, líder melhor, no que isso nos ajuda? Na compreensão do outro, porque eu preciso adequar o vocabulário. Tem gente que vai estar no nível 7, Madre Teresa de Calcutá, mas tem gente que vai operar no nível básico. E eu preciso compreender que não existe um tamanho único, mas sim a possibilidade de adequação de vocabulário e de atividades e atitude que possa integrar todo mundo. Então, o modelo integral me ajudou a operar hoje na Parker, como eu falei, é uma empresa americana, e dentro dessa discussão de crise de liderança ou crise de valores, eu queria que a gente ampliasse o olhar para depois trazer para o nosso mundo organizacional. Primeiro, uma única casa, né? A gente só tem esse planeta aqui
E se estamos nele, é porque o nosso padrão vibratório é esse. É esse planeta que a gente merece. Mas a gente pode se empenhar para melhorá-lo um pouco, né? E nós vivemos uma era caórdica. Esse é um outro conceito muito legal, que a própria sabedoria popular traz. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Né? A gente lê isso até em Caminhão, né? Depois da tempestade vem a bonança. Mas essa era caórdica que foi estudada pelo Dihok, que é um outro mestre, surgiu da compreensão de que todas as coisas, até mesmo a vida, são uma combinação homogênea de causa e ordem. Não existiria som se não fosse o silêncio, né? Causa e ordem. A gente vai flutuar entre os movimentos e a gente vai ter que sobreviver a esta sequência de causa e ordem. E aí, por isso, que quando a gente começa a refletir, e tem muita gente sofrendo, e muita gente sofrendo a ponto de adoecer, então a gente vai falar cada vez mais de depressão como o mal do século, do burnout, e pós-pandemia isso se agravou mais ainda. E aí não vamos olhar e sermos profetas do apocalipse, achando que a coisa vai de mal a pior e vai explodir, mas a gente precisa encontrar algo que nos acene como uma possibilidade daquilo que deveria ser a maior missão do profissional de recursos humanos e do gestor de pessoas: salvaguardar a lucidez própria e dos times. E para isso, eu volto para o que eu falei sobre propósito. Qual que é o seu propósito? E aí eu falei, propósito é tema da ciência, e aí eu tenho que reverenciar o meu primeiro grande mestre, que é Freud, porque minha formação é psicologia, é psicanálise, mas eu entendo que a gente precisa saber adequar o que cada conhecimento traz para aquilo que é o meu desafio atual. Como que a psicanálise e a psiquiatria me ajuda a melhor me inserir no ambiente organizacional de 2024, com todos os desafios que isso apresenta. Propósito também foi tema da filosofia, quando a gente responde a esta pergunta do Caetano Veloso, naquela linda música cajuína: existirmos, a que será que se destina? E aí a gente tem uma pergunta: você quer ser aquilo que muita gente acaba sendo, que é um tubo processador de merda? Já viu gente que é só um tubo processador de merda? A pessoa nasce e morre e faz de conta que ela nem por aqui passou. A pessoa come, faz aquilo que a gente faz todos os dias, quem tem esse privilégio, mas não se conecta a algo maior. E, de novo, quem sou eu na fila do pão para julgar? Mas eu preciso entender, cada um no seu momento, cada um na sua história. Muito bem, propósito, como Nietzsche diz, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O meu convite é, qual que é o seu propósito? E aí, qual que é o seu propósito? Algumas pessoas vão dizer, eu quero ficar rico, eu quero ganhar X antes dos meus X anos de idade. Tá tudo bem, cada um com o seu propósito. Qual que é o seu? Propósito também é tema das religiões, mas evidentemente não é esse o nosso escopo. E, mais recentemente, na história do propósito, é tema das organizações. E aí a gente fala muito de engajamento, pesquisas de clima medem engajamento. Eu lido com a pesquisa interna, pesquisas como a da Great Place to Work ou da FIA também falam de engajamento. E aí, engajamento depende de um contrato psicológico. Não é salário que faz as pessoas se engajarem. Dependendo do nível de consciência, algumas se engajam mais porque têm um salário maior. Mas eu também preciso compreender que o que move aquela pessoa pode ser muito diferente do que move a outra. Qual que é o contrato psicológico? O que é isso? Qual é o conjunto de expectativa recíproca relativas às obrigações mútuas entre empregados e empregadores? E aí é por isso que quando a gente para falar sobre propósito e valores, a coisa começa a ficar um pouquinho mais clara. Porque se eu tenho claro qual é o meu propósito,
e eu conheço esta organização com o seu DNA, que tem visão, missão, propósito, valores, eles estão alinhados com os meus ou não? Porque se tiver, vai poder acontecer o verdadeiro engajamento, né? Se eu, por exemplo, sou radicalmente contra o fumo, provavelmente eu não possa trabalhar numa empresa de tabaco, a não ser que eu queira viver algo que remeta à esquizofrenia ou algo que vai me fazer mal. E aí a gente começa a pensar, faz sentido eu estar nesta empresa? Contratos psicológicos, quando violados, resultam no desligamento, no uso da voz como protesto, diminuição da lealdade, negligência e, em última instância, aquilo que cada um aqui vai poder lembrar, o adoecimento, a perda da saúde mental. A gente ficaria aqui 2 horas falando deste quadro, que é a gestão da relação do indivíduo com a organização. Para mim, aqui está a fórmula do verdadeiro engajamento. Eu, Marcelo, e cada um de nós, do ponto de vista pessoal, tem uma identidade que é composta por propósito, valores, eu tenho interesses, tenho competências, algumas coisas eu faço melhor que outras, e isso me dá uma performance na vida. O que a empresa espera? A empresa também tem um ciclo definido pela estratégia, conjunto de competências, e aí, se eu tiver atendendo a estas expectativas, eu tenho um bom resultado. Só vai acontecer o verdadeiro engajamento se houver alinhamento entre estas 2 dimensões. Se não tiver, é possível, mas não é um verdadeiro engajamento, ou é um engajamento que exige algum nível de sofrimento. A pergunta é, você está disposto? Por quê? Pelo salário, pelo conjunto de benefícios? Cada um vai ter que responder isso. Propósito impacta a gestão de uma maneira muito mais profunda do que a gente pensa. A gente vive hoje numa realidade ambígua, multiforme, um imediatismo. As pessoas querem ficar, não querem casar, né? E dentro da empresa, como é que eu construo uma história que seja para além do ficar? Como é que eu trago isso para uma dimensão que a nova geração, a gente vai falar de uma outra inclusão, que é dentro da mesma organização, a gente vai ter pessoas de idades muito diferentes, portanto, de gerações diferentes, e as novas gerações pedindo, além do imediatismo, um feedback o tempo todo, né? A gente vai falar da importância de ser um líder coach, porque hoje, mais do que um líder que dê norte, é um líder que apoie, que sustenta, que seja um líder servidor e que, portanto, tenha a capacidade de ser um coach da sua equipe. E aí a gente percebe que, nesse ambiente, cada vez mais as pessoas pedindo um trabalho que faça sentido para ela, pressão por um trabalho que propicie prazer, e os vínculos se reconfigurando de uma maneira muito dinâmica. Portanto, às vezes a gente olha onde é que estão os bons líderes e fica aparecendo aquela coisinha do onde está o Wally, né? Onde está o Wally? Onde é que estão os bons líderes? E como que eu posso me tornar um líder melhor? Grandes líderes entendem que busca por significado baseia-se na clareza sobre valores individuais e organizacionais mais verdadeiros. Ou seja, o bom resultado da empresa vai depender da presença de bons líderes. E bons líderes só vão se formar a partir desta abertura de mente que inclui tudo isso que a gente está falando. Portanto, do líder muito é esperado e, portanto, a gente precisa se preparar. E para que esse nível de sofrimento quase faça sentido, você tem que fazer conexão com o propósito. Tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Joseph Campbell, talvez um dos maiores estudiosos de mitologia. E ele falou assim, follow your bliss. Tentaram traduzir, ficou siga sua bem-aventurança, mas ele falou o seguinte, descubra o que você veio fazer aqui,
que portas e janelas surgirão onde antes só existiam paredes. Olha que coisa bonita. Quando eu descubro o meu propósito, aquilo que me dá tesão, aquilo que me faz perder a noção de tempo e espaço, e daí tem um outro conceito que é flow. Flow é de um autor húngaro chamado Mihaly, né? E ele fala uma coisa bárbara, que quando você está vivendo em flow, quando você está no seu momento de encaixe absoluto entre o que você veio fazer aqui, você perde a noção de tempo e espaço. Perguntaram para o Ayrton Senna o que ele sentia quando ele estava pilotando. E aí ele deu a melhor definição de flow. Ele falava assim: eu sinto que o meu corpo, a direção, o carro e a estrada e a pista somos um só. E eu perco a noção de tempo e de espaço. Em que momento que cada um aqui perde noção de tempo e de espaço? Nossa, já passou? Ou é um martírio de olhar, nossa, quanto tempo falta para acabar isso aqui? Então, a gente vai se percebendo como alguém que pode tornar esta jornada menos sofrida, né? A cultura de uma organização está relacionada ao que é de fato valorizado. Quando a atitude e a fala não se alinham, é a atitude que determina a cultura. Essa autora é uma autora muito especial, a Caroline Taylor, e ela escreveu um livro chamado Walk the Talk. Muita gente usa essa expressão, mas quando a gente percebe no nosso líder a falta de coerência, é o início da quebra desta relação. Quando eu falo uma coisa e o que eu vejo é outra, tem uma outra frase que eu gosto que é: suas atitudes falam tão alto que não escuto uma palavra do que me dizes. E a gente vê muito líder que tem um discurso lindo, mas cuja prática não é bem assim. E aí essa quebra, quase que esquizofrênica, fala de uma necessidade de termos líderes melhores para resultados melhores e com menos sofrimento. Como o indivíduo e a organização se comportam diz mais do que qualquer outra coisa sobre quais são, de fato, os valores. Muito bem. Pense em sentimentos, crenças e valores como o motor e o volante de um carro. Sentimentos, o motor, determinam a potência ao dirigir, mas as crenças e valores direcionam aquela potência num sentido específico. De novo, Caroline Taylor. E aí, para falar daquele autor que eu já mencionei, o Ken Wilber, ele propõe um modelo integral. Por que eu estou falando do modelo integral num contexto de liderança? Porque cada um vai descobrir o que para si faz mais sentido. Não tem uma fórmula única. O que o Ken Wilber propõe com o modelo integral, que é muito rico, é pegar o que tem de melhor a esta filosofia, a esta religião, a esta ciência, e ele cria um modelo chamado modelo integral. Talvez o que a gente precise fazer é, para ver o que está fazendo sentido. Qual que é o conjunto de competências que podem ser feitas a partir daquilo que para cada um faz mais sentido, né? E aí o modelo integral é curioso porque ele é considerado talvez o maior filósofo vivo do mundo, e se você fizer uma pesquisa de 10 pessoas, poucos... O que aconteceu? Agora voltou? Voltou? Poucos conhecem o modelo integral e vale a pena conhecer um pouco mais. Basicamente, ele fala de uma coisa que, para a liderança, é muito legal, que são níveis de desenvolvimento. A gente fala de níveis de consciência. E o modelo integral que eu sugiro que vocês conheçam, a gente ficaria aqui mais algumas 5 horas, mas era só para dar um overview de um mapa que pode nos ajudar nessa tentativa de sermos líderes melhores, tá? E aí a gente vai falar de níveis de consciência, que para mim fez todo sentido, tanto para entender por que algumas pessoas sofrem tanto e por que algumas organizações não estão sendo bem-sucedidas. Porque a gente opera em níveis diferentes de consciência. Ficaríamos mais 2 dias falando deste único slide, mas a gente percebe... Lembra quando a gente fala da pirâmide de Maslow?
Da mesma maneira que Maslow falava das necessidades, há autores que também falam de níveis de consciência muito distintos entre si, e tanto na Natura quanto na Parker, no desenvolvimento de liderança, eu propus que a gente fizesse um assessment, que é baseado no modelo do Richard Barrett, que fala de níveis de consciência, e esse modelo te dá alguns nortes de por que não está funcionando este líder com este time, e, portanto, não é que exista uma crise de liderança generalizada apenas, mas a gente precisa ajudar a este líder a se desenvolver e, portanto, permitir um salto na sua própria liderança. E aí tem 7 níveis de consciência de liderança. Como eu falei, da mesma maneira que Maslow tinha a sua pirâmide, o Richard Barrett também fala desta pirâmide com 7 níveis de consciência. E o que a gente percebe? Tem muita gente querendo falar num nível de engajamento e de conexão com o legado e de valores, mas quem está operando num nível de sobrevivência, desculpa, a gente não vai se entender. É quase como se eu estivesse falando hebraico para uma plateia que só fala russo. Então, compreensão de, primeiro, aonde que eu estou no meu nível de consciência? Porque cada um tem o seu, e aí tem algo que faça mais sentido, e para a organização também. É muito interessante conhecer esses 7 níveis de consciência da liderança, e existe um livro chamado Libertando a Alma da Empresa, que só o título já é bem curioso, porque a empresa tem alma, né? Algumas não têm, né? Brincadeira. Qual é o nível que esta organização está operando? A gente vai ter pessoas no modo sobrevivência, pessoas que já estão no nível que fala das relações, pessoas que vão vivendo a autoestima, a gente eleva um pouquinho mais e se transforma. Para Jung, esse é o momento da individuação, é o momento do salto de um patamar para outro. E é muito legal porque, da mesma maneira que essa metodologia fala de níveis de consciência, se você pegar um outro modelo, por exemplo, o budismo tibetano, e eu não vim aqui falar de religião, mas o budismo tibetano fala que o mundo está dividido em 6 reinos, 3 superiores, 3 inferiores. O reino dos deuses, dos semideuses, dos humanos, dos animais, dos espíritos famintos e dos infernos. E que eu posso morar num destes reinos e transitar pelos outros. Olha que coisa. O que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui? A gente, para transcender na nossa jornada de evolução, eu incluo e transcendo. Então eu saio de um momento, por exemplo, de sobrevivência, para um momento de compreensão de relação e de inclusão do outro. A gente vai falar de autoestima, de transformação, e aí a gente dá um salto quântico, porque quando a gente fala de coesão, de fazer a diferença no mundo e de estar a serviço, eu estou falando de níveis muito superiores. Quando a gente fala de Dalai Lama, de Martin Luther King, de Mandela, de pessoas que deixaram um legado, que transformaram a humanidade, eu estou falando de pessoas que operam num outro nível. E isso é legal para a gente compreender também por que alguém tem tanta dificuldade para se adequar a determinadas realidades. Que nível de consciência essa pessoa está operando. E aí tem esse espectro da consciência que é muito legal. Quando a gente fala em diversidade, equidade e inclusão, tem gente que está ali no nível de sobrevivência, impulsos, controle. Aí eu passo para o pertencimento, para conquistas, para a harmonia, para a totalidade e para a unidade. Será que alguém que está operando num momento egóico,
né? A pessoa está tão dominada pelo seu próprio ego que se cega para a realidade e, portanto, a necessidade do outro. Que líder é esse? E aí a gente vê cegos guiados por cegos, pessoas e equipes que não são bem-sucedidas, porque o líder está operando num nível muito baixo também. Eu saio do modelo do eu para passar para o nós e todos possíveis. Então, aquele que vai olhar para além de uma pessoa com deficiência, para além de sua orientação sexual, de sua cor de pele, de sua origem, a gente está falando de um líder que está operando num outro nível de consciência. Muito bem. Aprofundando alguns conceitos, eu preciso ter clareza quais são os meus pontos fortes. Olha que coisa triste, que talvez fale por que muita gente está sofrendo. Só 20% das pessoas que trabalham nas grandes organizações acham que usam seus pontos fortes todos os dias. É como se eu falasse assim, olha, eu sei fazer, eu sou cozinheiro de forno e fogão. Mas aí a pessoa só quer um cachorro-quente. E aí tem um potencial muito grande que não está sendo utilizado. A verdadeira tragédia não é cada um de nós não ter suficientes pontos fortes. É fracassarmos em usar os que temos. As potencialidades desperdiçadas são relógios de sol na sombra. Tem muita gente que está sofrendo porque ainda não descobriu para que veio a este mundo. Propósito é o que dá tônica à nossa missão. É de onde deriva a nossa vocação ou carreira. Quando o desconhecemos, acabamos tendo uma vida sem sentido. Não tem gente que fala, minha vida não tem sentido? Será que ela já refletiu sobre o propósito? Por outro lado, quando o propósito infla, a pessoa pode ficar cega e ela corre o risco de virar um grande sonhador, quase que aquele pescador de ilusões, mas ele não se conecta com algo do concreto, né? Valores. Valores são aquelas coisas que para a gente realmente conta, né? E aí a gente pergunta, quais são os seus valores? Quando a gente não tem conexão com esses valores, a gente vive uma vida vazia. Em contrapartida, de novo, o saudável caminho do meio. Se eu tenho um apego excessivo aos meus valores, eu posso ir para uma posição radical ou intransigente. Aí, de novo, a gente aprende com o budismo qual que é o saudável caminho do meio. De novo, um ditado popular. O que separa o veneno do remédio é só a dose. Será que a gente pode conseguir encontrar o nosso equilíbrio? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E os talentos? Talentos podem ser encontrados entre os verbos, né? O que você faz melhor? Porque se você é exigido naquilo que você não tem, você vai sofrer muito. Por outro lado, quando o que é esperado de mim é o que eu mais tenho desenvolvido, opa, aqui eu posso me conectar melhor. Só que tem muita gente tentando usar um sapato que não é para ele. E a única pessoa que pode dizer isso não é para mim, não é o outro, que muitas vezes é o líder troglodita. É só você. E isso vai exigir o quê? O maior passo, ou o melhor, ou o mais importante para um líder inclusivo é o autoconhecimento. E aí não é só para líder, é para todo mundo, né? Mas para você ter essa conexão com propósito, valores e talentos, você precisa ter clareza de quem você é. E o quem você é vai trazer o que você viveu na sua infância, o que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, quais são as suas dores que não foram cicatrizadas, quais são as crenças que você tem que muitas vezes foram limitantes, e como que eu lido com estas crenças militantes. E é por isso que a gente ouve cada vez mais a síndrome do impostor,
pessoa se sentindo uma fraude, e aquele personagenzinho interno falando: você não é merecedor disso, você não é bom. Eles vão descobrir que você é uma fraude. Por isso que aquele Divertidamente é bárbaro, né? Porque Divertidamente mostra as nossas vozes internas. E a gente convive com várias delas aqui. Principal exercício da escola da vida: descobrir um pouco de nós a cada instante e responder a essas perguntas. O que eu vim fazer no mundo? Isso tem relação com valores. Como farei o que vim fazer no mundo? Tem relação com talentos. E para isso a gente precisa de autoconhecimento. Alguém queria tirar uma foto? Por favor, vai lá. A gente se conecta com o nosso propósito de uma maneira muito, muito forte. E aí, tem um trecho aqui que eu adoro da Irena Sandler. Quem não sabe quem é a Irena Sandler, tudo bem, dá um Google depois e assista um filme. O que aconteceu? Está funcionando bem? Hollywood fez um filme sobre a Irena, talvez a maior heroína da Segunda Guerra. Ela era uma pessoa que ajudou a salvar milhares de crianças, tirando as crianças dos guetos, porque elas iam para campos de concentração, e ela, colocando a própria vida a risco, ela salvava essas crianças e dava um destino a famílias que estavam dispostas a adotar essas crianças. Mas o que eu quis dizer é que, às vezes, o propósito não precisa ser nada grandioso. O propósito pode ser tornar melhor a vida daquela pessoa que está aqui do meu lado. Aquela pessoa que não precisa ser uma pessoa com deficiência, só. Qualquer um pode ser beneficiado pela atitude que a gente tem. Muito bem. Para a gente ir para a etapa final dessa jornada de reflexões, assim, o que eu faço com tudo isso agora? O que eu faço com essas informações? Autoconhecimento, pedindo para que você tenha clareza de qual é o teu propósito. Por outro lado, o que te dá tesão? Você tem fome de quê? O que te faz brilhar os olhos? O que você faz bem? Só que não adianta eu achar que eu tenho esse conjunto de talentos, porque eu vivo, we live in a material world and I am a material girl, como diria Madonna, né? A gente vive num mundo que eu preciso ter empregabilidade, que eu preciso vender o que eu sei fazer bem para esta empresa que precisa estar disposta a pagar. E aí a pergunta é: qual é a necessidade que este ambiente tem para que eu possa compreender se eu posso contribuir ou não? Né? E isso tudo à luz de uma expansão de consciência. Quando a gente fala de espiritualidade como o quarto elemento do Triple Bottom Line, e eu aprendi sobre Triple Bottom Line na Natura, porque era falar da dimensão econômica financeira, também da dimensão social, da dimensão ambiental, que agora com o ESG cada vez mais claro, só que o quarto elemento é o elemento da espiritualidade. E a gente não está falando de religião. A gente está falando de algo que tem a ver com um propósito e que tem a ver com algo muito maior, que vai muito além de nós, que vai possibilitar a travessia do ego para a alma. E aí talvez faça sentido num ambiente de liderança, né? Como que eu me coloco a serviço. Por isso falamos de líder servidor e tantos manuais aí de liderança falando sobre isso. Como que eu posso iniciar essa jornada? Talvez de forma bem rápida, bem simples. Eu adoro esse provérbio judaico, né? Se cada um varrer um pedacinho da sua calçada, no final do dia a rua está limpa. Eu posso economizar água, eu posso reciclar lixo. Tem uma coisa que eu queria dizer. Eu não estou falando sobre lixo, tá? Tem um lixo aí que a gente precisa reciclar e que nos assombra todos os dias.
Mas tem uma outra coisa que é muito legal na formação de liderança. Outro livro legal que virou um documentário, que é o Efeito Sombra. Sombra é tudo aquilo que eu nego em mim e projeto no outro. Eu não tenho inveja, eu não tenho nenhum tipo de sentimento feio, é só o outro que tem. Eu nego em mim e projeto no outro. Claro que isso é mentira. Então, para eu poder ser um líder inteiro, eu tenho que integrar a minha sombra. E é difícil, mas é um convite que, se a gente integrar a sombra, a gente vai verdadeiramente poder ser inteiro. Tá? Reciclar o lixo, apague a luz, aqui eu estou falando de economia, e como diz a Alessandra Trigo, né, aumente a sua luz. Apague a luz para economizar os recursos e aumente a sua luz que, inclusive, ilumina o caminho do outro. Ande menos de carro, escolha orgânicos, use menos papel. Por que eu trouxe isso daqui? Para preencher os slides finais? Não, é só para lembrar que uma longa jornada se inicia com pequenos passos. Ou, se a gente pensar na Alê, com pequenas pedaladas, né, Alê? Seja voluntário, o trabalho voluntário resgata essa possibilidade de se colocar a serviço, né? Mude o mundo, mas para mudar o mundo, muda você primeiro, né? A gente precisa aprender a se cuidar. Cuidar de si, para depois cuidar do outro, para depois cuidar do mundo. Tem uma outra quebra de paradigma aqui, que tem muita gente que fala que é feio eu pensar em mim. Não, o nome disso é amor próprio. Tem muita gente que é tão pouco generoso consigo, que se trata mal, que se cobra de uma maneira muito pouco gentil. Uma vez eu vi uma peça de teatro, chamava Nárdia Zulpério, e ela falava assim, eu preciso tanto de carinho em mim, preciso tanto de carinho em mim. A gente precisa de carinho na gente, sabe? Então, cuidar de si, ficar bem. Não é à toa que no avião eles falam assim, em caso de turbulência, né? Em caso de turbulência, máscaras de oxigênio caindo. Aí o que eles falam? Coloque primeiro em si, para depois colocar no outro. Vai falar para uma mãe, coloca primeiro em você, depois no seu filho. É óbvio, porque se ela não colocar primeiro nela, morrem ela e ele. E se eu não estiver bem, como que eu vou ficar bem para ajudar o outro? Né? Nossos desejos. Né? Eu adoro essa foto aqui, porque... E aí, isso daí ia dar uma polêmica em mundo de diversidade, equidade e inclusão. Eu acho que a gente precisa não só de ter mais mulheres em posição de liderança, mas a gente precisa ter mais valores femininos. E quando eu falo de valores femininos, é o acolher, é o cuidar, é o importar-se. Isso não tem nada a ver com mulher ou homem. Isso tem a ver com gente que é mais voltada para essa dimensão ou não. Né? Então, a gente vai precisar cuidar das pessoas como essas mães aqui. Né? Por isso que mãe, para mim, é o símbolo do cuidado máximo. Assim, né? Olha esse olhar aqui. São fotos que eu acho que só por... Não precisava falar mais nada, a gente podia encerrar com essas fotos. Né? Às vezes eu penso que o projeto humano falhou, o projeto humano deu errado. Gente, vamos tentar de novo? Falhou. Né? Mas a gente não pode, a gente tem que se conectar com a luz. Né? E há uma saída nesse mundo de sombra, projeções e luz. E aí eu resgato aqui o rabino Newton Bonder, que eu amo de paixão. É um rabino que tem mais de 26 livros escritos, e ele fala sobre o autoconhecimento. Tem um livro dele que é bárbaro, chamado A Alma Imoral, que virou filme, virou documentário, virou uma peça de teatro, que eu não tenho vergonha de dizer que eu assisti 83 vezes. Não é modo de dizer. Eu assisti essa peça 83 vezes. Ela está em cartaz ainda, está em cartaz há 17 anos. Quem não viu, se dê esse presente, porque ali fala da jornada da dimensão humana. E fala que para a gente evoluir, a gente precisa romper com a tradição. A gente precisa trair a tradição.
E não tem nada a ver com ser subversivo, num sentido ruim, mas tem que ser num sentido de questionar. A gente tem que questionar coisas, né? E aí o Rabino, para mim, fala de uma coisa que é sagrada, que é a conexão com algo que vai nos levar para uma outra dimensão. Para finalizar, tem uma história que eu queria compartilhar, assim, que eu vejo muita gente sofrer hoje nas organizações, mas eu vejo muita gente também sofrendo pela dificuldade de inserção nas organizações. Mercado de trabalho, tem muita gente que não consegue voltar para o mercado de trabalho e, portanto, está infeliz porque não está conseguindo viver à altura da sua expectativa. Portanto, caminhos alternativos. Tem um autor chamado Christophe Dejour, que ele estuda psicopatologia no trabalho. E a gente ficaria mais 2 horas falando dele. Porque ele fala do nível de suicídio no trabalho. E você pensar em alguém, não é que ele se matou por causa do trabalho. Ele se matou no trabalho. E ele pesquisou uma empresa de telecomunicações francesa com um volume de suicídios absurdo dentro da empresa, e tinha uma mensagem que quando a pessoa se mata no ambiente de trabalho, ele quer que alguém passe ali para ver. Eu me matei aqui. Nossa, por que você está encerrando essa conversa falando disso? Por causa de um outro livro que mexeu com a minha vida, assim, me impactou muito. Chama-se Claro como o Dia. Anotem, porque esse vale a pena. É a história do CEO de uma empresa que um belo dia amanheceu com uma paralisia facial. Aí ele foi ao médico e o médico pediu alguns exames. É uma história verídica essa, tá? O médico pediu alguns exames. E aí, quando os exames... Obrigado. Quando os exames ficaram prontos, a médica falou para ele assim: eu preciso que você venha aqui amanhã. Ah, você está louca, você não sabe como é que está a minha agenda amanhã. Não, você não entendeu, eu preciso que você venha aqui amanhã. E ele cancelou os compromissos. Obrigado. Ele cancelou os compromissos e foi ao consultório. E ela falou para ele: você tem um tumor inoperável. E ele perguntou quanto tempo. Provavelmente 3 meses. E ele saiu do consultório com a sentença de que ele teria 3 meses de vida. E ele saiu e resolveu escrever esse livro chamado Claro como o Dia. E teve uma coisa linda, que ele era casado há muitos anos, e a esposa sabia que ele tinha uma característica, que ele não começava um projeto sem acabar. Só que ele sabia que a doença dele ia ser degenerativa e ele não ia conseguir acabar aquele livro. De fato, ele morre e a esposa acaba o livro. E por que eu estou falando disso? Porque a gente não precisa que uma doença grave nos bata à porta para pensarmos sobre o que a gente está fazendo da nossa vida todos os dias. A gente precisa parar para pensar nisso e compreender que, seja no ambiente profissional, seja na nossa vida diária, a gente precisa encontrar um significado. E é por isso que eu resgato a frase do Viktor Frankl: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Eu queria agradecer a generosidade de vocês terem escolhido ouvir essas provocações
e que elas sirvam para algum tipo de reflexão que possa nos ajudar a encontrar o nosso caminho. Cada um tem o seu. Que cada um encontre o caminho que para si faça sentido. Muito obrigado. E que cada um, agora sim, e cada um encontre o seu porquê, né? Para saber como. Alguém tem alguma pergunta? Ele começou com essa frase e terminou com essa frase, né, gente? No mínimo, a gente vai sair daqui bem reflexivos. Alguém? A gente vai esperar um pouquinho, eu dou uma enrolada, porque às vezes a pessoa está lá pensando na pergunta, entendeu? E aí se anima. Olha, não tem nenhuma pergunta, mas eu vou encerrar com uma historinha sobre perguntas. Por favor. Olha que história legal. Um viajante percorreu uma longa jornada para encontrar um mestre. Era um rabino que ficava muito tempo recluso. E aí ele conseguiu encontrar esse rabino e ele conseguiu uma possibilidade de alcançá-lo, né? E ele perguntou para esse rabino: mestre, o que é a vida? E aí o rabino não respondeu e ficou olhando com aquela indiferença. E ele ficou muito mal e se afastou desse rabino. E aí ele falou: nossa, eu vim aqui com essa pergunta tão importante e o rabino me tratou desse jeito. E aí a pessoa falou assim: ah, sabe por que ele te tratou assim? Talvez para te mostrar que o melhor de tudo não é ter boas respostas, é saber fazer boas perguntas. Olha que coisa bonita, né? E aí isso mostra uma possibilidade de, para eu poder fazer pergunta, e eu não estou falando, não tem a ver com fazer perguntas agora, mas para eu poder perguntar, eu preciso assumir a minha ignorância. E para eu assumir a minha ignorância, eu tenho que mostrar a vulnerabilidade de virar para uma pessoa com deficiência, por exemplo, só para falar de algo que a gente acabou de dizer: Ale, eu não sei como me relacionar com você, me ensina. O que é isso? O que é capacitismo? Como é que você faz para tal coisa? Então, não ter vergonha. Eu não sei, mas eu quero aprender. Obrigado, de verdade. Perfeito. A Lê começou também lá na palestra de manhã falando sobre isso, né? Que quando a gente não sabe como tratar, para a gente de fato perguntar, né? Muitas vezes a gente encontra com deficiente visual na rua e às vezes quer ajudar e às vezes vai tocar na pessoa para ajudar a atravessar alguma rua, mas a gente esquece de perguntar: posso te ajudar? Né? Então é fundamental isso também, porque aí a gente vai respeitando e conhecendo também o limite do outro. Certo, Marcelo? Muito obrigada. Eu que te agradeço demais pela sua participação, viu?